Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, amém. Podemos orar bastante cantando aqui, né, hoje, graças a Deus por isso. Meus irmãos, esse ano eu comecei o ano tendo algumas palavras, ouvindo alguns pregadores, conversando com algumas pessoas, e que confirmam um assunto que eu gostaria de tratar hoje com você, e talvez você vai me ouvir bastante falar sobre isso durante esse ano, que é a respeito de profundidade. Nós estamos com esse versículo escrito aqui nessa parede já há 2 anos, né? Que é de Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então você tem ouvido a respeito dessas coisas aqui durante esses 2 anos. Mas profundidade tem a ver com esse dedicavam de coração. Só é possível a gente ser essa igreja que tem comunhão, que parte o pão e que ora juntos se a gente tiver dedicação de coração, ou seja, profundidade. Ou seja, se eu e você formos profundos naquilo que a gente se propõe a fazer, seja ter comunhão com os nossos irmãos, seja orar e ter comunhão com o nosso Deus, seja no partir do pão, que é no momento em que a gente celebra aqui a ceia do Senhor juntos, seja em qualquer um desses momentos como igreja, se não o fizermos com profundidade, com significado, com sentido de verdade, de nada vale. Então, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na nossa vida, também sem profundidade, não tem sentido algum. E aí a gente fica tentando buscar sentido nas coisas, não é? Quantas vezes a gente faz algo e tenta nos convencer de que aquilo que a gente faz tem sentido, mas a gente não encontra sentido. A gente fica ali tentando, no nosso coração, na nossa mente, encontrar sentido para as coisas que a gente faz, mas não encontra. Por quê? Porque não tem profundidade. E a gente vive num tempo em que a superficialidade, ela está em todos os segmentos da nossa vida. Então é muito difícil, por exemplo, você encontrar alguém com quem se relacionar, ter um amigo que seja íntimo. Se a gente pudesse perguntar aqui nesse auditório aqui, quem tem um amigo em que você pode confiar ao ponto de confessar para ele os seus mais terríveis pecados, pouquíssimos vão levantar a mão e dizer, eu tenho um amigo assim. Porque nós nos acostumamos com superficialidades, com relacionamentos rasos. Então, sobre isso, o Sermão do Monte está repleto de coisas que nos levam a ter em nossas coisas diárias, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, profundidade em tudo. Então, por isso eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, que vai ser o texto que nós vamos examinar agora de manhã. Então, o Sermão do Monte, ele está em Mateus com mais detalhes, do capítulo 5 ao capítulo 7. E a gente pode dividir o Sermão do Monte mais ou menos assim. Na primeira parte, você vai encontrar ali as bem-aventuranças, ou o caráter do cidadão do reino. O caráter que tem o cidadão do reino de Deus. Você vai encontrar ali isso no capítulo 5, de 3 até o 16. Uma segunda parte vai falar sobre a conduta desse cidadão do reino, né? Que vai estar no capítulo 5, do 17 até o 48. Depois vai falar sobre a conduta do cidadão do reino em relação a Deus. O relacionamento desse cidadão
com Deus, no capítulo 6 todinho. E na parte 4 aqui, na quarta parte do Sermão do Monte, nós vamos ver a conduta do cidadão do reino diante dos valores da vida, que está lá no capítulo 7 todo. E nesse capítulo 7, começa exortando a gente sobre o péssimo hábito de julgar os outros. Ninguém faz isso, né? Isso aí só acontece lá, naquela época. Umas pessoas gostam de dizer, não, isso aqui é lá naquela época. Naquela época as pessoas julgavam uns aos outros assim com uma facilidade tremenda. Hoje a coisa é diferente, não é? Então, mas mesmo assim a palavra chegou até nós hoje. Olha só que interessante, né? Talvez porque julgar os outros seja um hábito ruim mesmo. E todos nós possamos fazer isso vez ou outra. Depois ele vai encorajar a oração. Ele vai dizer que a oração faz parte da vida de um cidadão no reino de Deus. E agora, a partir do 13, que é o objeto do nosso estudo, Jesus vai nos dar uma série de avisos, nos alertando sobre as escolhas que a gente deve ter na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Então a gente encontra aqui nessa série de avisos contrastes muito interessantes, muito legais, mostrando as alternativas e as necessidades que nós temos para escolher. Ele vai dizer sobre 2 caminhos, ele vai dizer sobre 2 árvores, ele vai dizer sobre 2 profissões de fé e ele vai dizer sobre 2 construtores. O Itamir Neves fala a respeito desse trecho aqui o seguinte, ele diz assim: os seguidores de Jesus jamais andam num caminho espaçoso e entram pela porta larga, jamais. Eles jamais produzem maus frutos. Eles jamais professam uma fé baseada somente em palavras e atos exteriores. E eles jamais alicerçam e constroem suas vidas sobre a areia. Então nós vamos estudar Mateus, capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 27. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração seja solo fértil para a Tua palavra hoje. Que essa boa semente lançada encontre esse solo fértil em nosso coração e germine, cresça e dê fruto em nome de Jesus, Pai. Então, Deus, toma cativa nossa mente, nosso coração agora, Pai. Para que a gente possa absorver ao máximo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus fazem sempre as melhores escolhas. Então, a primeira boa escolha que eu e você podemos ter é: escolhemos a porta estreita. Então, queria que você lesse comigo essa primeira parte, verso 13 e 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Então Jesus começa aqui essa jornada de fé, falando sobre essa jornada de fé e dizendo assim: olha, moçada, não é nada fácil. Então, Jesus nunca disse que a coisa seria tranquila e seria fácil. Falou: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quer caminhar comigo? Aí todo mundo: Jesus é legal, né? Jesus é bom demais. Até os incrédulos acham Jesus legal. Mas ele diz: tudo bem, mas a caminhada não vai ser fácil.
vai ser difícil. E que requer de nós perseverança. Então ele está dizendo só, não adianta vir comigo e desistir pelo caminho. Se quiser vir, vai ter que ir até o final. Combinado? Talvez por isso que ele já diz que poucos entram por esse caminho. Porque são poucos que se dispõem a isso. Então essa é a caminhada, não tem muito glamour. A caminhada cristã não tem muita audiência também. Então, talvez se Jesus fosse um influencer hoje, ele não teria muitos seguidores, não. O maior influencer que tem mais seguidores na internet hoje é o Cristiano Ronaldo, não sei se mudou. Jesus não seria nada parecido com o Cristiano Ronaldo. Seus seguidores seriam poucos. Porque ele não oferece glamour, ele não oferece vantagens que se possa aproveitar no seu dia a dia. Ele não oferece vantagens que você possa enriquecer com ela. Ele não oferece vantagens que te possa você parecer melhor diante da sociedade no sentido das aparências. Porque o que Jesus nos oferece é profundo. Fica lá dentro de nós. Onde ninguém pode ver senão Deus. E as pessoas só verão se aquilo que você tem lá dentro brotar, aflorar. E a gente vai ver mais ou menos aqui como isso acontece. À medida que a gente se aprofunda em Deus. À medida que o nosso relacionamento com Jesus se torna mais íntimo, mais profundo. Então ele diz aqui, entrem pela porta estreita. Jesus está nos dando aqui uma orientação bastante clara. Ele está dizendo, olha, tem duas portas diante de você. Uma é larga e a outra é estreita. Adivinha qual você vai entrar? A estreita. Mas você olha assim e a porta larga é bonita, né? A porta que chama atenção, uma porta que você fala, puxa, eu entraria nessa porta aí fácil. Mas Jesus está dizendo, esquece essa porta aí. A que você vai entrar é estreita. Que não tem muito glamour. Que não é muito bonita. Mas é por ela que você deve entrar. Então, ele está dizendo aqui que nós não devemos hesitar ao se deparar com a aparente dificuldade do início da jornada. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que quando começam a sua caminhada cristã, elas falam assim, puxa, mas eu não sabia que eu teria tanta aprovação assim. Eu não sabia que as coisas ficariam complicadas para mim. Ou aquelas pessoas que resolvem se envolver com o reino de Deus, se envolver com o serviço da igreja, começam a dizer assim, puxa, eu não sabia que as coisas iam ficar difíceis para mim. Bem-vindo ao time. A porta é estreita. O caminho é apertado. E aí ele diz aqui que a porta é larga, o caminho é espaçoso. Jesus então nos diz que essa opção de uma porta larga, de um caminho espaçoso, de um caminho amplo, que talvez seja agradável aos olhos, que talvez qualquer um escolheria, ela tem um destino, e esse destino é a perdição. Esse destino, ele certamente vai nos levar à total perdição, porque esse caminho, ele oferece para mim e para você comodismo, ele oferece facilidades, ele oferece prazeres. Talvez logo que você passe pela porta larga, deve ter ali aqueles carrinhos de golfe, sabe? Que tem um motorista que pede para você, sobe aí, fica tranquilo, não precisa caminhar não, a gente te leva. Vai com a gente aqui, te dou uma carona. E aí você entra no carrinho, tem ali à disposição água de coco, uma balinha. E você fala, puxa, estou sendo bem tratado nesse negócio aqui. Mas o destino disso é a perdição. Tudo mais que as pessoas gostam tem nessa porta.
que é larga, e nesse caminho que é espaçoso. E Jesus diz que esse caminho é muito bem frequentado. Então, talvez se tivesse uma fila para entrar por essas portas, você veria na porta larga uma fila imensa de gente querendo entrar. Na porta estreita, bem poucos. Mas o destino da porta larga e o caminho espaçoso é terrível. Nos levam à perdição, que significa literalmente o inferno. Mas tem a porta estreita, caminho apertado. Mas é um caminho que leva à vida. Não é nem um pouco atraente, ele é pouco frequentado. Jesus não promete um caminho tranquilo, que não vai ter percalços, mas é um caminho de dificuldades. Mas a recompensa está no final desse caminho. A recompensa é quando nós chegamos no final e encontramos vida e vida eterna. Então a grande vantagem para os seguidores de Jesus é que Jesus já percorreu esse caminho. E agora Ele pode nos dar a direção, dizendo que Ele mesmo é o caminho. Ele sabe o caminho das pedras. Já ouviu falar dessa expressão, saber o caminho das pedras? Diz que essa expressão surgiu na época dos garimpos, onde os garimpeiros que coletavam pedras preciosas sabiam exatamente os lugares onde tinha pedras preciosas. E quando você queria se aventurar no garimpo, você procurava essas pessoas que sabiam o caminho das pedras. Então, com eles, você certamente encontraria pedras preciosas no seu garimpo. Jesus sabe o caminho das pedras. Só que pedras preciosas que não perdem o seu valor com o tempo, que não deterioram, que não virarão pó quando tudo isso acabar, mas que tem valor eterno. E Jesus diz tristemente que são poucos os que o encontram. Eu quero dar destaque para essa frase de Jesus, são poucos os que o encontram, porque o caminho apertado e a porta estreita se refere a um caminho de negação do eu. É um caminho de abnegação, é um caminho de renúncia. Quando nós decidimos que não mais vamos viver para nós mesmos, ou seja, segundo os nossos desejos, segundo os nossos prazeres, mas sim segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo que Deus de antemão preparou para nós. E segundo a direção que Ele, nosso Senhor Jesus, nos der. E é aí que muitos tropeçam e desistem. Porque quando se trata de negar a si mesmo, quando se trata de abrir mão de certos desejos, de certos prazeres, isso é de uma dificuldade tremenda, meus irmãos. Não é? Ou é só comigo isso? Quando há algo que nos traz muito prazer, mas que a gente sabe que nos afasta de Deus, e a gente precisa tomar uma atitude, precisa agir, negando essas nossas paixões, esses nossos desejos, aí que a coisa pega. Aí é que muita gente fica pelo caminho. Aí é que muitos desistem. Então, meus irmãos, mesmo sendo minoria, continue firme na escolha pela porta estreita. Continue firme nesse caminho, porque Ele certamente te conduzirá à vida e vida eterna. Amém? Segunda escolha que a gente precisa fazer. A gente precisa escolher baseado nos frutos.
Vamos ler agora os versículos 15 a 20. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora Jesus fala dos falsos profetas. Também não tem hoje, né, gente? Está tranquilo. Isso aqui é coisa lá daquela época. Hoje não existe isso, imagina, falso profeta. Nesses dias de hoje, onde todo mundo está ligado, né? A gente conhece bem a Bíblia, a gente dificilmente cai numa cilada de algum falso profeta, é ou não é? Não, meus irmãos, está cheio deles. Está cheio deles. E o pior, o acesso a esses falsos profetas ainda é mais fácil. Basta você correr o seu dedo no seu Instagram. Ali, nessa dedada que você der, você já vê um ou outro por ali. E Jesus está dizendo que eles se disfarçam de ovelhas. Mas, na realidade, eles são lobos. E lobos vorazes. Então, Jesus nos mostra aqui como reconhecer esses que viriam. Já que Jesus aqui não está falando, meus irmãos, de fariseu não, hein? Jesus não está falando aqui de religiosos. Jesus está falando daqueles que viriam em nome dele. Olha isso. Pessoas que vêm em nome de Jesus, como falsos profetas. Ele está dizendo: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Então tem muitos desses que se apresentam e aparentam e dizem coisas dizendo ser enviados por Deus. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: ó, meu irmão, deixa eu te falar um negócio que, ó, Deus me falou. E eu quero conversar com você, eu quero falar com você. Aí, gente, cuidado. Porque não há absolutamente nada que se fale a respeito de Deus, o que Deus tenha falado, que não esteja aqui. E se não estiver alinhado com a minha e a sua Bíblia, foge. Foge. Não dê atenção. Então, olha só que coisa complicada é essa. Em Mateus 24, capítulo 24, versículo 11, Jesus diz que esses falsos profetas enganarão a muitos. Então, meus irmãos, tem muito falso profeta enganando muita gente que segue a Cristo, ou pelo menos diz seguir a Cristo. Mas João, capítulo 10, vai dizer que as ovelhas, ou seja, aqueles que são ovelhas do aprisco de Jesus, ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Elas sabem discernir a voz do seu verdadeiro pastor. Então presta atenção de que se alguém cai na cilada de seguir um falso profeta, é porque talvez não esteja reconhecendo a voz do verdadeiro pastor. E talvez não seja ovelha do seu aprisco. Ele está dizendo aqui, como é que a gente então identifica? Jesus diz, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então Jesus usa essa analogia de vinhas e árvores frutíferas, que cada um produz os seus próprios frutos. Ele diz aqui, você não vai colher tomate numa vinha. Você não vai colher chuchu
num pé de manga. Então, cada árvore produz o seu próprio fruto. E aí, pensando nisso, né, sobre árvores más, eu fui pesquisar sobre árvores ruins que dão frutos ruins. Aí, eu descobri uma árvore. Você já ouviu falar na macieira da areia? Não? Tem agrônomo aqui, hein? Eu pesquisei isso aqui. Depois você fala para mim se eu falei besteira. Mas tem até nome científico. A macieira da areia é uma árvore que parece, de fato, uma macieira. E o fruto que ela produz parece uma maçãzinha pequena. Essa árvore é conhecida como a árvore da morte. Então, por parecer uma maçãzinha, as pessoas elas se confundem muito. E o fruto é muito cheiroso. É agradável ao paladar, inclusive. Quem comeu do fruto e viveu para contar. Né? É cheiroso e doce. Mas ele contém uma toxina que é tão agressiva que provoca severas gastroenterites, diarreias e até, muitas vezes, hemorragias. Olha só, ficar sob a árvore em dia de chuva é um risco, porque quando a água da chuva cai e atinge a pele, produz bolhas. Queimar essa árvore também é uma má ideia, porque a fumaça dessa árvore produz cegueira temporária e às vezes permanente. Essa árvore é... Né? E é interessante que eu vi algumas fotos dessas árvores e tem lá uma plaquinha dizendo, né, cuidado, essa árvore é perigosa, árvore tóxica e tal. Macieira da areia. Assim são os falsos profetas que andam por aí. Tem uma aparência agradável, tem até um cheirinho bom. É doce o que ele fala. Mas estão extremamente tóxicos espiritualmente. Eu conheço inúmeras pessoas que se feriram gravemente, espiritualmente falando, ao dar ouvidos para esses falsos profetas que andam por aí, cheios de seguidores, que levam rios de dinheiro, inclusive, desses seguidores. Jesus está falando que essa árvore má que produz maus frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. No caso da macieira aqui bem longe, para não provocar cegueira em ninguém, né? Já a árvore boa produz bons frutos. Ou seja, a doutrina, o ensinamento daqueles que são comparados a essa árvore boa, e obviamente o efeito prático do seu ensino, e também as suas obras, são todas condizentes com aquilo que lhe aparenta ou diz ser. Então é fácil a gente perceber e identificar um falso profeta. Veja os frutos. Quais são os frutos que são produzidos? E aí Jesus, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Ele aponta logicamente para a condenação que aguarda esses falsos profetas. O dia deles vai chegar. Que frutos são esses? O Wiersbe, ele faz uma lista bem interessante sobre o que são esses frutos. Ou seja, os frutos que a gente precisa identificar das boas árvores. O primeiro é o fruto do Espírito, que está descrito ali em Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Ou seja, é o caráter cristão, que é claro e evidente naqueles que são boas árvores. Segundo, é o fruto dos lábios, que é o testemunho de louvor ao Senhor. Terceiro, é o viver santo, conforme Romanos 6,2 nos diz que o fruto que é colhido é para santificação.
Então você percebe que essa pessoa que é comparada a uma boa árvore que produz bons frutos, ele vive num processo de santificação. Cada vez que você o encontra, você percebe nitidamente que essa pessoa cada vez mais está santificada. Em quarto, são as boas obras. Então, eles servem para servir. Eles servem a igreja. Eles servem a igreja cooperando com a missão dela. Então, é fácil a gente perceber esses bons frutos através das obras. Em quinto, as almas que são ganhas para Cristo. Uma boa árvore que produz bons frutos, ele certamente traz aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo a ter uma relação profunda e íntima com Jesus. Então, vale a observação de que a gente não deve jamais julgar pelas aparências aqui. Não podemos julgar ser bons porque ele aparenta ser bom. Ou vice-versa. Até que a gente possa ver e testemunhar de verdade os frutos. E aí sim a gente pode julgar. Oh, esse irmão aí é bom, hein? Ah, mas e os frutos? São bons também. Dá para ver. Então, meus irmãos, façam as suas escolhas baseando-se sempre pelo fruto produzido e não pela aparência da árvore. Amém? Terceiro, diz que a gente deve escolher ser obediente. Vamos ler agora do verso 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu acho essa fala de Jesus uma das mais pesadas assim da Bíblia. Eu acho que quando for a hora disso acontecer, eu quero ir lá para o fundo da fila para não ver Jesus falando isso. Porque eu acho que deve ser de uma profunda tristeza. Imagina você ouvir da boca de Jesus, eu não conheço você. Isso deve ser terrível. Então Jesus vai destacar aqui a importância da obediência na vida do crente. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas a verdadeira comunhão com Ele se dá pelo cumprimento e submissão à sua vontade. Então ele começa dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nenhuma obediência verbal será suficiente. Presta atenção. A gente pode ser crentes e crentes aparentemente show de bola, da boca para fora. Lembra da história da árvore? Tem a aparência. Já viu aquele negócio do Denorex? Lembra? Quem é da época do Denorex? Parece, mas não é, né? Parece shampoo. Não, parece remédio, né? Mas não é. É shampoo. Nossa, estraguei minha idade agora. Então, irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele afirma o seu senhorio. Mas mais do que isso, ele se submete à sua vontade. Então, presta atenção, eu posso dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Muito bonito. Você fala, uau, como ele é crente. Mas a
prática disso se dá quando nós nos submetemos à vontade dEle. É a vontade dEle que prevalece. É a vontade dEle que a nossa vontade está submissa. Então é a vontade dEle que vai acontecer. Então quando isso acontece, de fato e de verdade, Ele é o nosso Senhor, na prática. Então admitir que Jesus é Senhor é fácil, mas requer de nós uma vida de submissão a Ele e à sua vontade. Jesus dá um alerta que Ele diz que naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, porque a surpresa vai ser grande. Naquele dia muita gente vai dizer, mas ô louco, peraí Jesus, como assim? Eu estava aqui crente de que daria tudo certo. Pois aqueles que confessam algo com a boca, mas o coração deseja outras coisas, o seu coração está distante dele, assim como ele disse para os fariseus, com a boca me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Esses vão ser surpreendidos no grande dia, quando souberem que serão, então, rejeitados. E aí vem a frase pesadíssima de Jesus: eu nunca conheci vocês. Que triste vai ser ouvir isso. Mas só ouvirão aqueles que de verdade nunca foram discípulos de Jesus, mesmo tendo feito coisas aparentemente em nome do Senhor. Então tem muito pregador pregando a respeito de Jesus, expulsando demônios. O que mais que ele diz aqui? Profetizando, fazendo milagres. Olha isso, gente. Em nome de Jesus. Mas no grande dia vai ouvir da boca de Jesus: eu não te conheço, afasta-se de mim. Misericórdia, meus irmãos. Porque muito provavelmente esse relacionamento com Jesus e com as coisas de Deus é muito superficial, raso. Porque quando Jesus entra profundamente em nós, Ele causa transformação. Isso é inevitável. Não tem como eu e você continuarmos a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, tolerando os mesmos pecados, todos os dias da nossa vida, se Jesus entrou no seu coração. Não tem como. Se Jesus entrou no meu e no seu coração, nós não vamos tolerar os mesmos pecados, não vamos viver da mesma forma todos os dias, porque Ele transforma e restaura e faz tudo novo. Não tem como. É uma hipocrisia sem tamanho. A gente vê crente dizendo assim: ai, mas eu sou crente, ai, porque eu vou fazer, ai, eu vou falar de Jesus, ai, tcharará, aquela coisa toda, mas a vida continua igualzinha, fazendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos deslizes, a vida inteira. Isso é terrível, porque Ele vai dizer: eu não conheço você. Então, com essas palavras, Jesus, Ele está reivindicando para si aqui a sua divindade. Ele está dizendo: eu vou estar lá no grande dia, e eu vou dizer: não te conheço, se afasta. Então Jesus está dizendo aqui: eu vou estar lá, é comigo a coisa. Você vai entrar no reino de Deus se eu permitir, porque eu sou o Senhor disso. Então, se Ele está dizendo essas coisas, seria realmente muito sábio para mim e para você reconhecer que Ele é Senhor e Deus, e que nós devemos obedecer a Ele. Deu para entender isso?
Jesus é Senhor e Deus. Então seria sábio da minha e da sua palavra ler e ouvir a sua palavra, a palavra de Jesus, e obedecê-la. Porque caso contrário, ouviremos dele: não te conheço. Eu não estou querendo trazer juízo aqui, meus irmãos, nem botar medinho em você, falar assim, nossa, e agora? Meu pai do céu, né? Igual a pregação de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, que diz que quando ele pregou esse sermão, as pessoas se agarravam nos pilares da igreja com medo de que um buraco se abrisse e eles fossem tragados para o inferno. Primeiro que aqui não tem pilar para você se agarrar, então seria já, se abrisse um buraco, nós todos, e se você agarrar nisso aqui, você vai junto, porque isso aqui é muito frágil. Não estou querendo fazer isso, eu não estou querendo aqui trazer terrorismo gospel, mas é realidade, meus irmãos. E a gente precisa tratar a palavra de Deus como realidade na nossa vida. Não é um conto, não é uma historinha, não é uma obra de ficção, é realidade. Então eu preciso te dizer, se você não tiver profundidade com Cristo Jesus na sua vida, em tudo que você faz, você vai ouvir dele: eu não te conheço. Então, meus irmãos, escolha ser obediente, fazendo a vontade do Pai, e com isso nós seremos conhecidos do Senhor Jesus. Amém? Por último, escolha ser profundo. Vamos ler comigo então do verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus conclui o Sermão do Monte com essa parábola aqui dos dois fundamentos. É o final do Sermão do Monte, onde ele vai nos apresentar aqui uma situação em que ouvir a sua palavra e as colocar em prática faz toda a diferença na nossa vida, principalmente quando os tempos difíceis vierem. Lucas, no seu evangelho, começa essa parte, quando ele trata desse mesmo assunto aqui, dizendo o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Acho muito interessante esse enfoque de Lucas, né? Ele diz, tá, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Que incoerência é essa? Por que vocês me chamam de Senhor, mas se vocês não fazem o que eu mando? É uma pergunta bastante interessante para a gente responder hoje. Por que a gente chama Jesus de Senhor se a gente não faz o que Ele manda? E aí ele continua em Lucas, né? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve estas minhas palavras, ou estas palavras, e as pratica. Ele constrói sua casa na rocha. Então esse é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática na sua vida. Em Lucas nós vemos que essa pessoa, ela cava fundo para que os alicerces fossem edificados sobre a rocha. Olha só, Lucas 6,48 diz assim, ó: esse, ou seja, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele é semelhante a um homem que, ao construir sua casa, uma casa, cavou,
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A gente pode perceber aqui que o alicerce não é superficial. Ele cavou e ele fez uma profunda vala. Isso demanda muito trabalho, irmãos. Você já viu pedreiro fazer vala? Eu trabalhei numa obra que era uma construção de uma igreja para 2.000 pessoas. E aí era um prédio pré-moldado. E aí tinha um pedreiro que ele foi escalado para fazer as estacas. E estacas de 6 metros. E não tinha equipamento naquela obra, porque os recursos eram poucos, para contratar uma batistaca, alguma coisa assim. O cara fez no trado, que é aquela ferramenta que você faz, tipo uma broquinha que você faz o buraco com a mão. O cara naquele sol, parecia o Arnold Schwarzenegger também, o pedreiro, diga-se de passagem, né? O cara fazendo aquele buraco, eu falava, meu Deus do céu, e era uma série de estacas que precisava fazer, muitas. Então, Jesus está dizendo aqui que esse trabalho de cavar fundo, de fazer uma vala profunda, não é fácil. Mas a nossa vida, para ser alicerçada em Cristo Jesus, ela é necessária, ela requer de nós esforço, dedicação, profundidade. Então, eu e você não conseguimos ter comunhão com a igreja, nem orar, nem participar da ceia adequadamente, se não houver o quê? Dedicação de coração, profundidade. Então, a gente precisa ter nas nossas mãos o trado para cavar fundo. A fim de quê? De encontrar lá embaixo a rocha que vai sustentar o alicerce. Então, esse alicerce não pode ser superficial. Assim como o nosso relacionamento com Jesus precisa ser profundo e sólido. Aí ele diz, quando a chuva vier, quando os rios transbordarem, quando soprarem os ventos e baterem na casa com força, o que é tudo isso senão as intempéries da vida, não é? A chuva forte, os rios transbordando, os ventos soprando, são as intempéries que acontecem na nossa vida o tempo todo. O texto diz que essa casa não desaba. Não desaba. Ela permanece de pé. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Que rocha é essa, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele fala daquele que constrói a casa sobre a areia. É aquele que ouve as palavras de Jesus e não as coloca em prática. Lucas também dá detalhes interessantes sobre ele. Ele fala lá no verso 49 de Lucas 6. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Este homem que constrói a casa sobre alicerces rasos, sem profundidade, ele se contenta com isso. Ele fala, puxa, vai dar um trabalhão, né? Aqui parece que o solo é firminho, então eu vou lançar aqui já as vigas baldrame, ó. Sem precisar fazer alicerce, porque vou gastar mais concreto, vou precisar de mão de obra, aquela coisa toda, então melhor fazer a casa sem esses alicerces profundos mesmo. Tá bom, né? Tá bom assim. Vai dar tudo certo. Esse homem se contenta com coisas superficiais. Ele não está preocupado com a solidez que deveria ter sua casa. Ele quer um teto. Ele quer uma caminha. Está tudo bem.
Se der uma rachadurinha na parede aí, a gente conserta. Casa aqui, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente se contenta com qualquer coisinha. A hora que der, leia a Bíblia se sobrar tempo. Se der, domingo eu vou à igreja. Mas, poxa, sábado à noite tem festa. Acho que não vai dar. Mas tudo bem, Deus conhece meu coração. E minha casa espiritual está aí construidinha. Está tudo certo. Só que ele diz o que acontece quando a casa é construída sem esses alicerces firmes. Ele fala, quando cair a chuva, transbordar os rios, soprarem os ventos, baterem com força contra a casa, ela desaba. Puxa vida. Aí ele complementa ela. Além de desabar, ela traz grande ruína. Então a superficialidade é extremamente danosa no relacionamento com Deus e com as pessoas. Extremamente danosa. Ela resulta em ruína. A superficialidade, ela se dá quando as palavras de Jesus não passam de histórias para nós. A superficialidade se dá quando as palavras de Jesus, ou seja, a Bíblia, se torna objeto de curiosidades que alimentam apenas o meu intelecto. Eu fico querendo saber, puxa, Adão foi feito com as mãos de Deus. Será que ele tinha um umbigo? Porque, afinal de contas, ele não nasceu de mulher, né? Será que ele tinha um umbigo? Essas coisas começam a ganhar espaço no meu coração. Eu quero saber dessas... eu vou estudar a Bíblia para saber desses negócios aí. Será que Jesus, quando eu era bebê, ele era onisciente? Será que existem vidas em outro planeta? Será que Deus criou só a gente aqui? A superficialidade se dá quando a vida que Cristo oferece seja necessária apenas para aqueles que a gente conhece. Fulano lá precisa de Jesus, hein? Misericórdia. A superficialidade também se dá quando a transformação seja apenas no exterior. Quando transforma só a minha aparência e o meu jeito de falar. Isso é raso. É superficial. Que tipo de casa espiritual eu e você estamos edificando, meus irmãos? Será que a gente tem cavado fundo de verdade para edificar os nossos alicerces em Cristo, que é a rocha? Será que a gente tem dedicado de coração para que o nosso relacionamento com Jesus seja de verdade profundo? Será que a gente tem se dedicado para que o nosso relacionamento com a igreja seja também profundo? Escolha construir sua casa, ou seja, sua vida, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. E para concluir, meus irmãos, em tudo que nós nos propomos a fazer na nossa vida, é necessário essa profundidade. Porque se a gente for superficial em tudo que a gente fizer, certamente nada vai ter solidez e vai durar pouco. Sexta-feira eu falei para os homens aqui de manhã, 6h30. Aliás, homens que não estão vindo no encontro dos homens aqui, me procurem no final do curso que eu preciso te fazer um convite. O escritor C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e tantos outros, ele testemunhou a respeito de um grande amigo que ele tinha, que era Tolkien. Tolkien foi quem escreveu O Senhor dos Anéis e tal. Tolkien era católico, C.S. Lewis era protestante. Mas C.S. Lewis estava afastado da igreja. E ele resolveu voltar para Cristo e para a igreja quando ele percebeu o testemunho de Tolkien. Porque ele era um homem dedicado a Deus,
era um homem dedicado à sua família, era um homem dedicado à sua igreja e era um homem dedicado ao seu trabalho. Essas 4 coisas fizeram C.S. Lewis perceber que ele precisava urgentemente voltar para Cristo e para a igreja, por causa do testemunho de Tolkien, que era dedicado, ou seja, ele era profundo em tudo que ele fazia. Não que as nossas escolhas sejam sempre buscando a Deus, meus irmãos, mesmo que a porta seja apertada e o caminho difícil. Que os frutos que nós produzimos mostrem que somos boas árvores e que sejamos prudentes em julgar os frutos daqueles que se aproximam de nós. Que a nossa obediência a Jesus revele que, de fato, Ele é o nosso Senhor. E, por fim, que a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, esteja alicerçada profundamente em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que em nome de Jesus ela possa ter alcançado os lugares mais profundos do nosso coração, Deus. E tenha causado em nós, ao menos, inconformidade com a nossa própria vida e a nossa condição. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor cause transformação em nós. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja apertado, nós queremos continuar nesse caminho. Em nome de Jesus. Que o Deus de amor e de paz, que o Filho da graça abundante, transbordante, salvadora, e que o Espírito da comunhão que nos une a Cristo e nos une uns aos outros esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana para você. E que você dê muitos frutos.